Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Amém? Hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7. Nosso Senhor tem nos abençoado e realmente, como o pastor André falou, esse domingo, o tempo que o Senhor proporciona para estarmos juntos como igreja é muito precioso, né? Com aquele princípio que se há culto durante a vida, há vida durante o culto. Quando a gente se reúne aqui, a gente está se reunindo com essa expectativa de cultuar o Deus que a gente pode lembrar sempre dos seus feitos em casa, no particular, em nossas famílias, mas quando nos reunimos como igreja, nós buscamos também a voz do Senhor que fale conosco. Vamos abrir então Eclesiastes capítulo 7. Hoje eu quero ler com os irmãos até o versículo 6. Estaremos mais concentrados no versículo 5 e no versículo 6, mas leremos então do versículo 1 até o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, bondoso. E hoje o fato de estarmos reunidos para te ouvir é uma prova concreta de que o Senhor tem dispensado sua bondade e misericórdia sobre nós. Pedimos que nessa manhã, Senhor, através da sabedoria que vem do alto, o Senhor possa encher os nossos corações para compreendermos melhor como devemos viver. Nós necessitamos dessa sabedoria, Pai, para caminharmos corretamente. E sabemos que encontramos ela em Ti. Te pedimos que, através da ação do Espírito Santo, a palavra de hoje seja aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos mais de perto Eclesiastes, a nossa percepção é quase de estarmos conversando com alguém que passou por uma vida toda em sabedoria, aprendeu aquilo que era necessário, tem a compreensão exata de como você deve viver. A gente entende que aqui você traz um paralelo, na verdade um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Sempre existe esse princípio, essa ênfase em Eclesiastes. É parecido com aquilo que Tiago diz, que quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, falando que se pelo contrário a gente tiver um coração de inveja amargurada, sentimento faccioso, a gente não deve se gloriar disso, porque não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. Existe um contraste entre uma sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável. Isso é muito importante para o nosso texto de hoje. Aqui em Eclesiastes diz que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Existe sabedoria em uma repreensão mais do que em uma canção tola, uma canção sem sentido. A gente percebe na palavra de Deus que essa diferença da sabedoria de Deus para a sabedoria do homem, ela se dá por causa de um princípio de compreensão da revelação de Deus para nós. 1 Coríntios 2, do 6 ao 8, Paulo diz: contudo falamos sabedoria entre os maduros, sabedoria, porém, não desta era, a sabedoria dos homens, nem dos príncipes desta era, que se desvanecem, mas falamos a sabedoria de Deus. Irmãos, nós entendemos que a sabedoria de Deus às vezes não parece ser um caminho que seja bom para nós, por causa do nosso lado humano e ainda do velho homem, tentando acusar a gente de que esse não é o caminho mais excelente. Nós percebemos que os conselhos de Eclesiastes 7 é quase que antimundo. É uma coisa às vezes absurda para nós ouvirmos de começo. Por exemplo, do versículo 1, o dia da morte de alguém é melhor do que o seu dia do nascimento. Isso não faz sentido se nós compreendermos do lado humano da vida. Versículo 2, é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Como assim, né? Nós vimos esses versículos. Melhor a mágoa do que o riso.
Como assim? Por que essas coisas se apresentam até trazendo uma dificuldade de compreensão? Porque Eclesiastes, o pregador, não está tentando imitar o mundo. Ele não está tentando imitar a sabedoria do mundo, mas está transmitindo a sabedoria de Deus para nós. E você não obtém sabedoria de Deus da mesma forma que você obtém a sabedoria humana. A sabedoria de Deus se encontra em um caminho diferente. E hoje eu gostaria de mostrar esse caminho diferente em uma questão de repreensão, ao contrário de uma mera bajulação e falas que não nos dão edificação e sabedoria. O versículo 5, então, e o versículo 6, a Bíblia mostra o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. Os irmãos sabem, né? Ninguém gosta de ser repreendido. Por isso que a Bíblia fala que é melhor, não mais fácil, né? O bom nem sempre é prazeroso. Ouvir repreensão, todos nós, a gente não gosta de que digam para nós que estamos errados. É muito ruim ouvir isso. E é melhor nos dizerem coisas boas, coisas tranquilas de se ouvir. Mas quando nós somos repreendidos, aqui é um contraste também sobre uma solicitação de que está tudo bem, mas a repreensão, ela nos ajuda. É melhor porque começa a conduzir a nossa vida para o caminho certo, nos desvia do caminho torto. É importante para nós, como famílias, como igreja, ouvirmos a repreensão sábia, como o texto nos ensina. Então, quando vem de um homem sábio, quando vem de alguém com sabedoria, alguém que possui discernimento prático, discernimento moral, teme a Deus, essa repreensão não vai nos prejudicar, mas vai curar, vai nos guiar a uma ação correta. Ouvir a repreensão, então, irmãos, requer até mesmo humildade, entender que nós somos passíveis de erro. Quando nós não compreendemos isso, chega a ser pior ainda, ouvir algum tipo de repreensão. Mas aqui a Bíblia nos ensina, melhor é ouvir a repreensão. Não é fácil, mas é melhor do que ouvir a canção dos insensatos. Aqui o pregador começa a falar sobre o cântico dos tolos, uma canção que representa o vazio que ele fala no versículo 6, tudo é vaidade. O cântico dos tolos, irmãos, é uma bajulação, afirmações superficiais, que podem parecer divertidas, podem ser reconfortantes, mas em última análise não tem sentido. Os tolos, eles tendem a celebrar o pecado ou distrair do pecado para ocultar ou tampar uma consciência que pode estar sendo acusada, acusando você, e que era necessário repreensão. Nos tempos antigos, fazia mais sentido aquela expressão, cantar a vitória. Quando acabava uma guerra, ou quando estavam no cenário de vitória, o povo poderia celebrar, ainda nos campos de batalha, a vitória conquistada. E ali existiam celebrações grandes e se tornaram marcas de uma vitória de um povo, de um exército. Mas os irmãos lembram de uma expressão que você não deve cantar a vitória antes do tempo. Não se deve cantar a vitória quando não existe algo para comemorar. Não se deve cantar vitória quando se está passando por um período de total derrota, principalmente num contexto espiritual. Jamais se deve cantar vitória antes da hora, e eu digo pior ainda é dar ouvidos a uma canção insensata, porque ela está cheia de mentiras e tolices, e não trazem para você benefício. O correto aqui, irmãos, é a correção de um sábio, que embora desconfortável, é muito mais proveitosa do que se deixar levar pela bajulação vazia de um tolo. Irmãos, uma palavra que pode ser áspera de um sábio é melhor do que uma doce mentira contada para você. Não se engane disso. O caminho para a maturidade espiritual passa pela escuta humilde e não pelo entretenimento vazio. A cantoria insensata, irmãos, é oposta à sabedoria que repreende. Deixa eu ilustrar com um cenário bíblico. Vamos abrir em Amós. Amós capítulo 6. Se os irmãos perceberem aqui, em Amós, o profeta Amós fala contra uma elite de Israel, uma elite de Judá. E em Amós capítulo 6, o profeta aponta para aqueles que viviam em um luxo, com tolices, ignorando o juízo de Deus, ignorando a repreensão profética. Ele começa com aquela expressão que sempre nos dá temor,
Versículo 1 do capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião. Percebam já esse princípio. Sossegados, tranquilos. Ai. E dos que vivem sem receio. Aqui significa que eles se sentem seguros no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Versículo 2. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, eles não têm a compreensão da proximidade do juízo. Imaginais estar longe do dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis perto do dia mau, perto do juízo, dormis em camas de marfim. Percebam o relaxamento. E vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. E no versículo 5 ainda mostra um contraponto bom para Eclesiastes 7. Que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. O que o profeta está mostrando aqui? Principalmente no versículo 5. É uma crítica daqueles que usam a cantoria, a música, a canção, o entretenimento daquela época, de forma fútil e egoísta, ignorando a realidade moral e espiritual ao redor. Em vez de usarem a arte como um meio de louvor ou reflexão, eles utilizam isso para manter insensível quanto ao pecado e quanto à injustiça. A referência aqui a Davi até é um contraste, né? Porque Davi, ele compunha louvores ao Senhor, mas eles estavam usando a instrumentabilidade para si mesmos. Olha o perigo, irmãos. Percebam como é um contraste com a sabedoria. Então, o pregador em Eclesiastes diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Versículo 6 ainda fala, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Irmãos, é mais proveitoso ouvir a correção da sabedoria do que se distrair com músicas ou risos vazios dos tolos, que são comparados aqui a um espinho queimando sobre uma panela. Fazem barulho, mas não têm valor duradouro. Fazem barulho, crepitar, literalmente é a voz, o som dos espinhos. Arbustos espinhosos sobre uma panela. Não sei se vocês têm esse costume, aqui também talvez a isca para começar o fogo, geralmente é algo que pega fogo rapidamente e logo se apaga. Em Israel acontecia isso, eles usavam os arbustos espinhosos, era para um combustível de queima rápida, principalmente para iniciar um fogo, mas não era duradouro. Até o Salmo 58, versículo 9, falando sobre condenação, sobre juízo, é usada a mesma referência desses espinheiros que pegam fogo rapidamente, para falar da velocidade aqui, Salmo 58, versículo 9, que diz assim, como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, algo muito rápido, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. Queimam rápido, fazem muito barulho, o crepitar, o barulho, queima rápido, parece um show, só que logo se acaba. É uma curta duração. E, em última análise, como o pregador diz, isso é vaidade, é vazio. No sul até a gente usa, né, não sei quantos conhecem, né, uma folhagem chamada grimpa. E essa grimpa lá no sul as folhas dos pinheiros e das araucárias fica seco. Irmãos, é um fenômeno bonito de ver. Para atacar fogo, você basta colocar um pouquinho de fogo ali, começa assim, se alastra, pega um fogo, começa a crepitar o barulho, é lindo, mas menos de um minuto, acabou, não tem mais nada. Não dá para manter. Isso é uma coisa que distrai, podemos assim dizer. Eu posso falar, em nossa cultura saturada de entretenimento, as palavras do pregador atingem um alvo, é na mosca, irmãos, porque hoje em dia, grande parte da diversão moderna, ela é chamativa, ela é barulhenta e ela é vazia. É isso que nós encontramos. Crepitar de espinhos, canção dos insensatos ao nosso redor. Barulhenta, chamativa, mas vazia. Irmãos, rir não é errado você dar risada. O riso tolo, que zomba da santidade, que trivializa o pecado é que é errado. Porque entorpece a alma e isso é perigoso para nós. Faz barulho, mas não aquece. Faz barulho, mas apenas distrai.
não transforma, não constrói uma vida. Provérbios 14, 13 diz, até no riso tem dor no coração, o fim da alegria é tristeza. A gente deve compreender os motivos dos risos, a intenção dos risos, o que tem por trás dessa risada. Eu vejo nisso aqui a acusação do uso de uma música como um prazer, uma forma de evitar a verdade. Já pensou, irmãos, você ser distraído da verdade e sair dando risada por causa disso? Você está cantando, se alegrando com coisas que te afastam da repreensão. Isso é vaidade, como o pregador diz. Irmãos, como é bom celebrar, festejar uma data especial, pensando assim numa circunstância de celebração com os irmãos. O nascimento de um filho é bom nesse sentido de expressão de alegria. Salmo 104 diz que Deus é quem dá dádivas, faz crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão, da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, o alimento que sustenta as forças. O próprio Eclesiastes 10, versículo 19, diz que o festim, o banquete dos pães, faz para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo. Você pensa assim, momentos ótimos de se viver. Porém, um problema existe no seguinte: se alguém precisa ser repreendido, cantorias bajuladoras não são recomendadas. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. O que o insensato faz, irmãos? O insensato, ele canta, o insensato, ele festeja quando não há motivo para festejar. O insensato canta e festeja quando as coisas não estão espiritualmente bem. Ignora que é tempo de ser repreendido e considerar sabiamente o seu viver. Lembra do que Jesus diz em Mateus 24? A relação que ele fala do fim dos tempos e também dos dias de Noé. O que Jesus nos ensina? Jesus ilustrou a sua vinda assimilando aos dias de Noé. Mateus 24, 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E o versículo 39 diz, e não o perceberam. Entende o problema aqui, irmãos? Não é que o problema é comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas isso fez com que aquele povo, aquela geração, não percebesse o anúncio de juízo de Deus. Não é perigoso isso, irmãos, para o nosso tempo? Onde as distrações, as cantorias tolas se apresentam em todos os momentos do nosso viver. Noé foi chamado, em 2 Pedro 2,5, de pregador da justiça. Como Eclesiastes diz, a repreensão do sábio. Mas enquanto Noé pregava e construía a arca, o povo vivia normalmente ignorando os sinais do juízo de Deus, festejando a canção do insensato, o riso do insensato. Os irmãos lembram, o rei Belsazar fez um grande banquete, usou os utensílios do templo para se divertir, para se banquetear, louvando deuses pagãos, se alegrou com a imoralidade, isso é registrado em Daniel 5. E durante a festa Deus escreveu na parede, porque foste pesado na balança e achado como? Em falta. Ele ignorou o perigo iminente, o juízo de Deus, festejou quando deveria ter se humilhado. Aquela mesma noite, esse rei foi morto. Irmãos, alguém que vive uma vida desregrada, se cerca de amigos que apenas dizem o que você quer ouvir, sendo elogiado, bajulado, está correndo um sério perigo. Cuidado, jovem, com as pessoas que você se relaciona. Tenha amigos duradouros e que falem a verdade para você. Não cresça com pessoas que ignoram o juízo vindouro. Não se esqueça, você está fazendo amizades que às vezes vão te levar para o resto da vida juntos. Quem você quer ter do seu lado? Uma pessoa que ignora o perigo ou te alerta, olha, é pecado, vamos parar por aqui, não podemos continuar nesse caminho. É necessário, irmãos, isso é muito, muito necessário. Alguns enfrentam crises morais, familiares e afogam seus sentimentos com festas, redes sociais, entretenimento, qualquer coisa para evitar a verdade. Pense na sua família. Como é que está a sua família hoje? Será que ela está fragmentada? Será que a sua família hoje está correndo risco? Será que a sua família hoje está perecendo? Será que você não está vivendo, maquiando a verdade com uma canção insensata? Pare.
Seja sincero diante da repreensão da palavra de Deus. Corrija o proceder para então você se alegrar corretamente. E não se alegrar quando tudo está indo mal. Veja que a sabedoria está na repreensão. E não numa canção que vai te distrair da verdade. Tenha sorriso no rosto, mas o sorriso por amar a Deus acima de todas as coisas, por se alegrar com seu Salvador, por você e a sua casa estarem servindo ao Senhor. Isso é diferente. Cantar e rir não são pecados, mas quando usados para evitar a verdade, tornam-se perigosos. Muitas vezes nós evitamos a repreensão porque ela fere o nosso orgulho. Mas Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais as feridas de quem ama. É muito importante isso, irmãos. Você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado por ter amigos que se importam o suficiente para me dizer uma dura verdade. Senhor, obrigado por eu receber uma repreensão sábia que evitou eu continuar num caminho que iria para a ruína. Qual foi a última vez que você foi repreendido por alguém que você conhece? Como é que você reagiu? Eu sei que dói, irmãos, é ruim ser repreendido. Mas lembre, isso está preservando o seu coração. Irmãos, até como exemplo, hoje a gente vive numa sociedade que enfatiza o que nós podemos chamar, na criação de filhos, de reforço positivo. Não sei quantos de vocês já ouviram isso, mas está assim, muito exacerbado isso. Hoje, o pensamento moderno coloca as coisas no seguinte ponto: limitar o tempo de uma criança, limitar a liberdade de uma criança é totalmente prejudicial. Você não pode reprovar uma criança. Está tendo essa briga, né? E voltando, porque as pessoas estudavam, chegavam no final, no ano letivo, e tinham que passar de ano, né? Tendo que sempre passar de ano. Vamos passar, vamos dar um balão, vamos continuar. A reprovação é uma palavra quase proibida nos dias de hoje, principalmente em criação de filhos. Os especialistas, né, dizem que você não pode deixar uma criança marcada, que você não pode destruir a liberdade criativa de uma criança. Então, a única maneira de corrigir o comportamento é dar um reforço positivo. Irmãos, isso é verdade se você quiser criar um pagãozinho desrespeitoso, que não consegue ter noção da sociedade que ele vive e do contexto, da seriedade do que se faz. Quando o seu filho pequeno cai num poço de tolice, rebelião, desafios egocêntricos, ele não precisa que você sente com ele e discuta a escassez alimentícia do país para não jogar comida no chão. Não precisa mostrar a beleza que é, os nutrientes entrando no seu organismo. Não é um reforço positivo que ele precisa. Precisa ser repreendido, porque ele está desperdiçando e pecando com isso. Ignorando quem produziu, quem fez o alimento, que o alimento veio do Senhor. Quando eles machucam deliberadamente os outros ao seu redor, eles não precisam ouvir as ramificações sociais oriundas de maltratar os coleguinhas. Não precisam disso. Os benefícios de ter colegas que estão sadios para brincar com eles. Não, irmãos. O que eles não precisam também? Uma criança em rebelião não precisa que você se sente e explique a ela que Deus te ama de qualquer maneira. Não é essa a hora. O que eles precisam é repreensão. Está errado, é pecado. Deus não se agrada disso. Repreensão. Por que hoje se perde isso? Irmãos, mesmo no Evangelho, nunca se ensina a graça primeiro. É preciso aprender a discernir o mal, ir atrás, mostrar que está em pecado, corrigir. E aí fala da graça, do arrependimento. Provérbios 23:13 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Você sabe, pai e mãe, que nem tudo pode ser feito em reforço positivo. Por mais que você ame os seus filhos, por mais que você queira que eles te amem também, você sabe que eles aprendem muito mais com uma repreensão do que com risos e cantorias insensatas. O que repreende ao homem, Provérbios 28:23, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Já parou para perceber isso na criação dos filhos? Coisa linda, né? Tacando pedra nos amiguinhos, olha ali, ele é bom de mira, vai ser um atleta. Não, irmãos, não podemos fazer isso.
Olha que coisa formosa ali, coisa linda, pendurada no bebedouro. Vai trabalhar com encanamento depois, no futuro. Dê um tapa no rosto da mãe. Olha só que personalidade forte dessa criança, né? Irmãos, a gente não pode fazer isso. E para você também, não é só com filhos pequenos. É certamente agradável quando as pessoas te dão tapinhas nas costas, mas é muito melhor para a sua vida, especialmente para a sua alma, para a eternidade, quando você enfrenta uma repreensão. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Charles Spurgeon dizia que a maneira mais vergonhosa de amaldiçoar um homem é fingir que nós o abençoamos. Não é isso que acontece às vezes? A maneira mais vergonhosa de amaldiçoar um homem é fingir que estamos o abençoando. Vai lá, Deus abençoe e está tudo certo, quando está tudo errado, irmãos. Não gravite em torno de pessoas que só dizem o que você quer ouvir. Gravite em torno de pessoas que dizem o que você precisa ouvir. O tipo de sabedoria que vem de Deus. E esteja aberto à correção. Não se esqueça disso. Vai doer no começo, como a disciplina, mas o Pai corrige a quem ama, e nós somos amados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor constantemente, mas no final produz frutos de justiça, irmãos. Isso é necessário. Quando o rei Josias, ele ouviu a lei do Senhor, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, ele busca ao Senhor, ele considera o pecado do povo. Josias não ignorou a repreensão da palavra, mesmo sendo rei, e isso trouxe um avivamento, uma reforma espiritual para a nação. Agora, Uzias, não se lembram? Uzias, um rei poderoso, se tornou arrogante. O que ele tentou fazer? Oferecer incenso, algo exclusivo dos sacerdotes. Foi repreendido pelo sacerdote Azarias e 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, a Bíblia diz em 2 Crônicas 26:17. Mas ele se irrita, não quis ouvir a correção e foi leproso até a morte. Qual dos dois você quer ser? A repreensão, irmãos, do sábio é melhor do que a canção dos insensatos. A gente olha, irmãos, e pede a graça de Deus para que o Senhor nos dê discernimento, é claro, naquilo que nós venhamos a ouvir, como os bereanos que examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, mas nós devemos nos alinhar à voz da verdade do Senhor. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, para vivermos em sabedoria, repreendendo, e para entendermos que as repreensões são melhores para nós do que a mera bajulação. Amém? Vamos pedir a graça de Deus e orar mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, Tu sabes que no íntimo do nosso coração é muito difícil ouvirmos uma repreensão, ouvirmos uma reprovação, quando dizem para nós, você está errado. Mas, Senhor, nós cremos não nos nossos sentimentos meramente, mas nós cremos na Tua palavra. E se a Tua palavra diz que é melhor, nós confirmamos e dizemos, é melhor. Então, que a Sua sabedoria venha também através das repreensões para nós, Senhor. Não nos deixe gostarmos de ouvir a canção dos insensatos, o riso dos tolos, mas nos coloque, Senhor, sempre na compreensão de que a vinda do Senhor se aproxima, na compreensão de que os dias estão se encerrando nessa terra e nós seremos glorificados para um novo céu e uma nova terra. Senhor, nos ajude a termos a compreensão de que nós pecamos ainda e podemos nos desviar das verdades do Senhor, sendo que o Senhor é amoroso conosco e coloca pessoas ao nosso redor para nos repreender, para não nos desviarmos fatalmente.